Olá, gente, como estamos todos? Hoje eu estou num lugar diferente, né? É uma igrejinha pequenininha, deve ter uns 4 metros por 2,5, tamanho de um quarto. Deixa eu mostrar aqui em volta para vocês verem, tá vendo? Ali tem ali em volta. Os vasos, né? Aqui tá a minha Bíblia. Ela é bem pequenininha, tá vendo? Ali tá a porta de entrada. É um santuário. Uma igrejinha feita aqui nesse lugar. É um lugar gostoso, bom. E eu estou aqui para fazer mais um capítulo do profeta Ezequiel. Nós entramos há uns 2, 3 capítulos atrás nas profecias futuristas, né? Nas profecias escatológicas, falando sobre um futuro para o profeta Ezequiel muito distante, muito distante. E hoje o capítulo 40 é sobre a restauração do templo. É um assunto que é debatido muito na igreja, né? E todo mundo, a maioria das pessoas ficam falando, vai ser assim, vai ser assado, né? O templo já está sendo construído, Israel já está preparando. Mas a restauração do templo só vai acontecer depois de Gog e Magog, viu? Não espere a restauração do templo antes, porque não vai existir. O profeta Ezequiel deixou bem claro nas profecias dele de quando é que o templo será reconstruído. Estão fazendo todas as preparações? Estão. Já está quase tudo pronto? Sim. Até as novilhas vermelhas já estão em Israel. Mas para que isso aconteça, a reconstrução, a restauração, a reconstrução do templo, é necessário que aconteça a limpeza total, inclusive a retirada da mesquita que está no lugar do templo. Então vamos lá. Capítulo 40 do profeta Ezequiel. A restauração do templo. No 25º ano, eu vou ficar assim porque está aqui, né, do outro lado. No 25º ano do nosso exílio, gente, olha quanto tempo passou. 25 anos depois que Ezequiel foi levado para o exílio, no princípio do ano, no começo do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois da tomada de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, 14 anos depois que Jerusalém tinha sido destruída. O profeta Jeremias já tinha morrido. Quatorze anos depois que a cidade foi conquistada, nesse mesmo dia veio a mão do Senhor e me levou para Jerusalém. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e sobre ele, para a banda do sul, havia uns como edifícios que pareciam uma cidade. Ele me levou para lá e vi que um homem cuja aparência era como a de bronze estava em pé na porta, tendo na mão um cordel de linho e uma cana de medir.
Então o profeta foi levado para a cidade. Tá? Disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus próprios olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo o que eu te fizer ver, pois para isso foste aqui trazido. Agora ficou alto. Anuncia à casa de Israel tudo o que vistes. Havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada côvado com 1,5 palmos. Ele media a largura do edifício, uma casa, e a altura, uma cana, e uma altura, uma cana. Então veio a porta que olhava para o oriente, subiu pelos seus degraus e media o limiar da porta, uma cana de largo e o outro um umbral, uma cana de largo. Cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo, e entre as câmaras havia 5 côvados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro, uma cana. Então mediu outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus umbrais, 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. As câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado e 3 do outro. Uma mesma medida era a das 3. Também os umbrais deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, o comprimento da porta, 3 côvados. O espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e 1 côvado o espaço do outro lado. Cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Uau! Mediu também o vestíbulo, 20 côvados. Em torno do vestíbulo da porta estava o átrio. Desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Havia também nas câmaras janelas de fechar, e nos seus umbrais, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte dos vestíbulos, as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos umbrais havia palmeiras. Interessante, né? Ele viu como se fosse um quadrado. Tinha câmaras que ele fala são quartos. E ele media, os quartos eram todos do mesmo tamanho e todos tinham uma janela de abrir. Quer dizer, naquela época devia ter janela que não abria, né? Para ele dizer que eram janelas que abriam. Então, você podia abrir as janelas. Todos os cômodos tinham uma janela. Interessante isso. E no meio, né, tinha um pátio. O certo era um quadrado, 50 por 50 é um quadrado, né, gente? Então é como se fosse um quadrado, uma quadra, né? Com quartos, um grudado no outro, cada um tinha sua própria janela. Interessante, devia ser para habitação, né? Para os monges ou para os sacerdotes que iam morar ali, né? Versículo 17. Então ele me levou ao átrio exterior. Tinha um átrio interior e tinha um átrio exterior. Então ele me levou ao átrio exterior. Havia nele câmaras e um pavimento cheio de átrio em redor. 30 câmaras havia naquele pavimento. Uau! Era um lugar muito grande, gente.
O pavimento ao lado das portas era a par do comprimento das portas. O pavimento era inferior. Então mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados do lado do oriente e do norte. Quanto à porta que olhava para o norte do átrio exterior, ele media o seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras, 3 de um lado e 3 do outro, e os seus umbrais e os seus vestíbulos eram da medida da primeira porta. De 50 côvados era o seu comprimento e a largura de 25 côvados. As suas janelas, os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente. Subia-se para ela por 7 degraus e o seu vestíbulo estava diante dele. Estava a porta do átrio interior defronte da porta do norte e do oriente. Mediu de porta a porta 100 côvados. Gente, era um edifício muito grande. Muito grande. E ele tinha degraus, né? 7 degraus. 7 degraus a 20 seria sempre 1 metro e pouco de altura, né? Porque normalmente tem 20 ou 30 centímetros, né? Cada, não tem uns que 30, né? Quanto que ele falou? 7 degraus, 7 vezes 3, então era 3 vezes 7, 21. Então era 2 metros de altura. 7 degraus dá quase 2 metros. Dá 33 vezes. 30 centímetros cada um. 7. É 1 metro e pouco, né, gente? Então, versículo 24. Então, ele me levou ao sul e vi que havia ali uma porta que olhava para o sul e mediu os seus umbrais e os seus vestíbulos conforme essas medidas. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados, o comprimento e a largura 25 côvados. De 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles. Tinha palmeiras, uma de um lado e outra de outro, nos seus umbrais. Gente, olha, imagina isso. Tinha um átrio no meio, em volta outros átrios com esses cômodos, todos esses cômodos em volta. E nos umbrais das portas, todos foi incrustado, não é desenhado, eles fizeram aquele, quando eles fazem na madeira aquele trabalho, né? Como é que chama esse trabalho, gente? Tinham palmeiras, tem um nome que as pessoas fazem quando eles fazem na madeira, né? Como se fosse um pirógrafo, né? Todos eles tinham essas palmeiras. Então tinha norte, sul, leste e oeste. Então era um quadrado, né, um átrio grandão no meio, com as câmaras quadradas norte, sul, leste. Quanta gente ia morar ali, hein? Uau! Versículo 28. Então me levou ao átrio interior, pela porta do sul, mediu a porta do sul conforme essas medidas. As suas câmaras, os seus umbrais, os seus vestíbulos eram conforme essas medidas. Tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. Quer dizer, esses vestíbulos eram como se fosse uma área na frente antes de entrar no átrio mesmo, tinha essas áreas, né?
Os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus umbrais, de 8 degraus eram as suas medidas. Era subindo, né, gente? Uau! Esse aqui já são 8 degraus, já tinha um degrau a mais. Depois me levou ao átrio interior para o oriente e mediu a porta conforme essas medidas. Também as suas câmaras e os seus vestíbulos, conforme as suas medidas. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos e o comprimento de 50 côvados e largura de 25 côvados, eram todos do mesmo tamanho. Tá? Todos os 4 lados eram todos do mesmo tamanho. Os seus vestíbulos estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus umbrais, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Interessante, 2 eram de 7 degraus e 2 eram de 8 degraus. Quer dizer, devia ser uma montanha que teve que adaptar, né, no tamanho da altura que estava a montanha, a terra. Os seus vestíbulos estavam no átrio exterior, também havia palmeiras nos seus umbrais, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e a medi. Ela possuía as mesmas medidas das outras. Gente, parece que não é um quadrado, parece que é um losango de 6 lados, porque ele falou norte e sul, oriente e ocidente. Aí tem norte, tem sul. Tinha o oriente e o ocidente. Quer dizer, tinha o átrio principal, que era do meio, né? Que ele falou, e depois tinha os átrios em volta desse grandão. Nossa, gente, era um edifício muito grande. Vai ser um edifício muito grande, né? Vocês sabem que Israel tem tudo isso no maquete já? Pois é. Eles já desenharam tudo isso. Está tudo lá, tudo prontinho, todo o planejamento está tudo pronto. Quando o Messias vier para fazer o templo, ele já vai achar tudo pronto, até o material, tudo. O pessoal de Israel está fazendo igual Davi fez, porque quando Salomão construiu o templo, ele já tinha tudo lá, Davi já tinha providenciado tudo. Planejamento já tinha feito, o maquete já tinha feito, o planejamento todo. Salomão só teve que fazer o templo, estava tudo pronto. É a mesma coisa que Israel está fazendo agora. Quando o Messias vier, já está tudo pronto. O planejamento, a planilha, a maquete, material, as coisas do templo, tudo pronto. É só ele botar no lugar. Por certo, ele vai fazer igual Salomão fez, que diz que não se ouvia barulho, não houve barulho de martelo nem de nada. Foi tudo preparado antes. Lembra das cavernas que a gente visita lá, que eu já falei para vocês? As pedras eram cortadas dentro da terra, não fez barulho, elas eram só levadas e instaladas. Deve ser a mesma coisa que Israel está fazendo agora. Então, nós estamos no versículo 37. Não, 38. A sua câmara e a sua porta estavam junto aos umbrais das portas onde lavavam o holocausto. Então, gente, ainda está no átrio exterior ainda, hein? Onde lavava o holocausto ainda. Não era nem lá dentro onde oferecia. No vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas do outro lado, e estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. Olha o tanto de mesa, gente.
Quer dizer, tinha duas, quer ver, ó, no vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro, quer dizer, já são 4. Para nela se decolar o holocausto. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas do outro lado, e estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas, quer dizer, mais 4, 8 mesas. 4 mesas de um e 4 mesas do outro lado. Ao lado da porta, 8 mesas sobre as quais imolavam. 8 mesas, 8, ó, tanto de coisa que vai acontecer em Israel. 8 mesas. Quando o templo estava construído na época de Jesus, eu acho que só tinha uma. E olha que 8. Tá vendo como é bem futurista mesmo? Versículo 42. As 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1,5 côvados, largura de 1,5 côvados e altura de 1 côvado. Sobre ela se punham os instrumentos com os quais se imolava o holocausto e os sacrifícios. Os ganchos eram de 1 palmo de comprimento e estavam fixos por dentro ao redor, e sobre as mesas estavam a carne da oferta. Fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores. No átrio interior estava do lado da porta do norte e olhava para o sul. Uma estava ao lado da porta do oriente, a qual olhava para o norte. Uau! Ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Está vendo como eu falei para vocês? Que era para eles morarem ali, os quartos que eram designados para as pessoas que trabalhavam no templo. Quer dizer, ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor, dentre os filhos de Levi, para o servir. Gente, está tudo preparado. Eles sabem quem são os filhos de Zadok, eles sabem quem são os levitas cantores. Tanto que hoje, quando a gente abre, você pode ver que tem lá os levitas cantores, né? Já estão todos preparados. Até para arrepiar, né? Então ele mediu o átrio e o comprimento de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro, a largura da porta, 3 côvados de um lado e 3 côvados do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 12 côvados, e era por degraus que se subia. Havia colunas junto aos umbrais, uma de um lado e outra do outro. E aí terminou o capítulo 40. Mas vai continuar a descrição desse templo. Eles têm a maquete todinha do templo lá em Jerusalém. Se eu achar ela, eu vou colocar para vocês verem, tá? É muito lindo, gente. Olha como o Senhor é cuidadoso. Olha como o Senhor tem cuidado. Ele mostrou há 2.600 anos atrás como é que Ele quer que o templo seja construído agora. Olha como é que o Eterno planeja as coisas com antecedência. É uma lição para a gente aprender, viu? Não faça nada depressa, nada corrido, planeje tudo com cuidado, detalhes, olha os detalhes, gente. Todos os detalhes, o Senhor deu no templo, todos os detalhes. Tamanho das portas, tamanho dos lugares, dos ambientes, quantos quartos.
ainda especificou para quem que seria um, para quem que seria o outro. Ainda não disse o lugar dos cantores, hein? Porque os cantores também vai ter um lugar, os instrumentistas vão ter lugar dentro do templo para eles estarem lá, para se prepararem, porque esse templo aqui, ó, ele vai ter música o tempo todo, 24 horas por dia. Vai ser igual lá no Muro das Lamentações, o tempo todo tem alguém lá cantando, orando, rezando. Vai ser a mesma coisa nesse tempo. Ai, Jesus, parabéns, Senhor Jesus. Que realmente esse tempo... mas o Senhor mesmo falou, nunca peça para que o dia do Senhor chegue, porque o dia do Senhor não é um dia fácil. Jesus mesmo disse isso, né? O que ele falou? Que um vai estar no campo, um vai tirar, o outro vai ficar, lembra? E quem estiver no campo não volte para a cidade para pegar nada, fuja. Essa foi a dica que Jesus de Nazaré deu para os discípulos, né? Fala para o povo, quando esse dia chegar, quem estiver no campo, não volte para a cidade, fuja. Então tá, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aqui na Croácia. Estou aqui dentro desse templozinho, né? Dentro é um resort, é um lugar muito grande, muito grande. Tem muitas piscinas, lugar para as crianças, é um lugar muito grande. As pessoas vêm para cá para passar, para descansar, né? Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom dia no Brasil. Tchau, tchau. Aqui ainda é 1 hora a mais do que em Londres, então a diferença de horário daqui da Croácia para vocês é de 5 horas. Tá bom? Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom dia no Brasil. Tchau, tchau.